Secretário Rubio, muito obrigado por conversar comigo neste momento crítico para a nação, para o mundo e neste histórico encontro da OTAN. Grato fazer isso. Eu sei que você tem um dia muito ocupado pela frente, então vou direto ao ponto. Quero começar com alguns dos relatos que surgiram durante a noite. A CNN e o New York Times estão noticiando que informações iniciais sugerem que as instalações nucleares iranianas não foram completamente destruídas, e o Times está relatando que o programa nuclear foi atrasado apenas por alguns meses. Agora, veja, eu sei que obviamente ainda é muito cedo. O presidente está negando veementemente a veracidade dessas reportagens, mas você pode nos dar, agora que já se passou um tempo, a última avaliação de batalha, avaliação de danos? Bom, não posso falar sobre inteligência, posso te dizer que vazamentos de inteligência são uma das coisas mais frustrantes em qualquer lugar, não só porque você tem alguém que tem acesso apenas para divulgar as coisas, mas porque elas são frequentemente mal caracterizadas. Bem, um relatório de inteligência, para quem já viu, às vezes é uma avaliação. Alguns analistas farão uma avaliação ou analistas farão uma avaliação. E nesses vazamentos, o que normalmente acontece é que alguém lê o relatório e depois o vaza para a mídia, dando o tom e o ângulo que deseja, porque tem algum objetivo, seja constranger o governo, ser contra a ação ou qualquer que seja o motivo. Deixe-me te dizer uma coisa. O programa iraniano, o programa nuclear hoje, não se parece em nada com o que era há apenas uma semana. O programa hoje foi significativamente atrasado em relação ao que estava há uma semana. Hoje, a situação está muito pior do que estava há uma semana, por causa das ações do EUA e de algumas ações tomadas pelos israelenses. Portanto, o ponto principal é que eles estão muito mais distantes de uma arma nuclear hoje do que estavam antes de o presidente tomar essa atitude ousada. Isso é o mais importante a se entender. Danos significativos e substanciais foram causados a vários componentes e estamos apenas começando a descobrir mais sobre isso. Entenda que a maior parte dos danos que ocorreram aqui em Fordow ocorreram no subsolo. É por isso que usamos armas de penetração para fazer isso. Então, é por isso que odeio comentar essas histórias, porque muitas vezes a primeira história está errada e a pessoa que está colocando lá fora tem uma agenda. Eu diria que essa história é falsa e não deveria ser reproduzida porque não reflete com precisão o que está acontecendo aqui. Você tem uma previsão de quando terá uma avaliação completa de exatamente os danos que foram causados? Bem, isso é difícil. Este é um conjunto de alvos muito exclusivo, porque basicamente você perfura um buraco no chão com 12 bombas incríveis e depois desce 90 metros montanha adentro. Então não acho que vamos mandar ninguém para o buraco naquelas montanhas tão cedo. Então basta dizer que estamos muito confiantes. E eu, aliás, não sou só eu que digo isso. O diretor da IEA, esta é a linha, ele usou outro dia, ele disse: o programa nuclear do Irã parece, isso foi antes do ataque e depois do ataque, e são coisas dramaticamente diferentes. Essa é a fala dele e ele é especialista nisso, não eu. Mas o mais importante aqui, no final das contas, é que eles têm menos capacidade hoje do que tinham há apenas uma semana para produzir rapidamente uma arma nuclear pelas costas do mundo e ameaçar o mundo. E o presidente merece um enorme reconhecimento por tomar essa atitude ousada. E esses pilotos fizeram algo extraordinário. Eles voaram metade do mundo e lançaram 12 bombas de munição perfeitamente por um duto de ventilação e então fez um grande favor ao mundo. Esses pilotos fizeram um trabalho incrível. Estou impressionado, é ficção científica. Você olha e não acredita que seja possível. Extraordinário. Quer dizer, veja bem, você sabe tão bem quanto qualquer pessoa que tem uma base extremamente cética em relação a envolvimentos estrangeiros baseados em informações confidenciais que não podem ser compartilhadas com o público. Eles viveram com o governo dizendo: confia em nós, e então isso não vai muito bem. E é uma razão pela qual muitos deles votaram no presidente Trump como uma rejeição à política externa da era Bush. Sim. Você pode falar com mais detalhes para esses eleitores sobre por que você está tão confiante de que houve um dano significativo aqui? Especialmente já que estamos vendo alguns desses relatos contraditórios. Bem, parte disso está em fontes abertas por causa da Maxar e de outras tecnologias que mostram as imagens. Então, em Isfahan havia esse local de conversão, que é onde você transforma esse metal em algo útil. Isso foi destruído. Você pode reconstruir qualquer coisa que seja destruída. Você poderia se quisesse, mas está completamente destruído, então eles não podem fazer isso hoje. Além disso, todas as estruturas de apoio ao redor também foram afetadas. Em Natanz, que também é uma instalação subterrânea, isso já havia sido destruído. Basicamente, os israelenses causaram muitos danos lá, e então os Estados Unidos entraram com 2 munições pesadas adicionais que penetraram no solo e causaram ainda mais danos. Então já estava em mau estado e inutilizável, e agora está ainda pior.
A difícil, a que era realmente complicada, é Fordow, porque está enterrada sob uma montanha, a cerca de 200 a 300 metros de profundidade e a metros ou pés, eu não me lembro, 300 metros de profundidade, era fundo, e não há dúvida em nossas mentes de que danos muito significativos, substanciais e duradouros foram causados ao programa deles. Vamos aprender cada vez mais sobre isso, mas o ponto de partida é que danos reais foram causados. Disso, temos muita confiança. Lançamos 12 dessas coisas nesses buracos. Não é como se tivéssemos lançado só algumas para ver o que acontecia. Isso significa que o trabalho está feito e que você pode descartar ataques futuros em um futuro próximo? Bem, esse nunca foi o objetivo aqui. O objetivo que o presidente estabeleceu eram 3 locais nucleares. Ele os selecionou como alvo. Ele disse: quero uma campanha pontual em que entremos, eliminemos 3 locais nucleares, ataquemos esses 3 locais com força e saiamos sem nenhuma perda de vida. E a missão foi cumprida. E sem qualquer escalada, e a missão foi cumprida. A verdade é que isso aconteceu no sábado à noite. Na noite de segunda-feira tínhamos um cessar-fogo, ou seja, 48 horas depois. Então, não só essa atitude ousada do presidente, e ele merece muito crédito por tomar essa decisão corajosa. Não só essa atitude ousada teve impacto, mas eu realmente acho que ajudou a encerrar o conflito, pois permitiu que Israel dissesse: ok, agora os objetivos que queríamos alcançar com essa operação foram atingidos. E eu acho que o presidente merece muito crédito por isso. Ele tinha uma missão definida, disse: é isso que vamos fazer. Vamos atingir 3 alvos. Não vamos atingir pessoas do regime, não estamos tentando derrubar o governo, não estamos procurando invadir. Vamos atacar o nosso problema com o Irã, que é o programa nuclear. Vamos atingir os 3 locais sobre os quais temos negociado e depois vamos recuar. A marca fizemos. Então, para os americanos que estão preocupados com o rumo disso, você pode dar a eles alguma garantia de que é só isso? Que não estamos entrando em guerra com o Irã? Não, o presidente deixou claro que não quer guerra com o Irã. Ele não busca guerra com o Irã. Na verdade, ele ainda busca acordo. Não querer guerra e acabar envolvendo são 2 coisas diferentes. Bem, veja o que aconteceu. Quero dizer, basicamente voamos, como eu disse, meio mundo, lançamos essas armas em 3 locais-chave, recuamos e pronto, terminamos. Isso demonstrou uma tremenda paciência estratégica por parte do presidente ao fazer isso. Ele definiu claramente o objetivo, cumpriu com ele da forma limitada que havia estabelecido e então seguimos em frente. Não buscamos escalar o conflito. Na verdade, buscamos a desescalada. Você viu que eles fizeram um ataque a uma das nossas bases depois de nos avisarem que fariam isso. Nada aconteceu. O presidente não respondeu. Algumas horas depois, temos um cessar-fogo e a guerra acabou. Agora, os problemas contínuos com o Irã permanecem. Isso é o regime. Se o regime quiser um programa nuclear civil, podemos negociar isso com eles, mas o que eles querem é uma arma nuclear. Isso não vai acontecer, e acho que o presidente já provou que está disposto a agir quando diz que vai fazer algo. Mudança de regime, certo? Algumas pessoas do seu partido realmente querem isso. Algumas pessoas realmente não querem isso. O presidente postou sobre isso, causando um pouco de confusão sobre onde ele está nisso. Então, onde está o presidente? Não haver confusão sobre o que o presidente disse. O presidente disse que se o regime no Irã não quiser continuar gastando com terrorismo, armas nucleares ou foguetes para atacar Israel e não desenvolver sua economia ou ajudar seu povo, talvez haja uma mudança de regime, porque o povo do Irã vai ficar cansado disso. Mas virá de dentro? Isso não é algo que não está em pauta para os EUA se envolverem nisso por enquanto? Não, escute. O mundo está cheio de regimes que não gosto, que o presidente não gosta e que muitos de nós gostaríamos que não existissem. O papel dos EMUA não é montar governos para todos os países, mas proteger nossa segurança nacional. Nossa questão de segurança nacional com o Irã é com o regime clerical que quer armas nucleares para poder nos ameaçar, ameaçar Israel hoje, nos ameaçar amanhã, e o presidente deixou claro que isso não vai acontecer. É nisso que ele está focado. Acho que o que ele comentava, e está certo, é: olha, se seu país continuar para trás economicamente porque vivem sob sanções, já que insistem em patrocinar terroristas e gastam todo o dinheiro com Hamas e Hezbollah, em vez de investir no próprio povo, sim, talvez haja uma mudança de regime, mas será porque o próprio povo do Irã fará isso. Mas esse não é o nosso plano, nunca foi o nosso plano. Ele nunca falou que esse seria o nosso plano. O plano aqui era muito simples: atacar os 3 locais nucleares e sair. E ele fez isso. Nenhuma vida americana foi perdida. Nós perdemos, tragicamente, mais americanos morreram evacuando do Afeganistão do que foram mortos nesta operação, porque o número nesta operação foi 0. Vamos falar sobre o cessar-fogo.
Até agora, enquanto estamos conversando, essa situação está se desenrolando tão rapidamente que, ao que parece, está se mantendo após uma repreensão do presidente Trump por alguns comportamentos inadequados de ambos os lados. Mas quais são exatamente os termos e o que incentiva ambos os lados a cumpri-los, especialmente o Irã? Bem, os termos são muito simples e é que Israel disse que eles tinham concluído sua missão. Desde o início, os israelenses tinham uma lista definida de coisas que queriam alcançar. E uma vez que terminaram essas coisas, militarmente, eles estavam concluídos. Eles tinham alcançado esses objetivos. Eles tinham alcançado esses objetivos até a noite de domingo, manhã de segunda-feira, e nos informaram que, após a operação atual que estava em andamento, não pretendiam realizar mais nenhuma operação, a menos que fossem atacados pelo Irã. E foi nesse momento que o governo transmitiu, por meio de intermediários, os cataris e outros, que os israelenses nos informaram que a operação atual seria a última, a menos que fossem atacados. E assim a mensagem era simples. Se você não, uma vez que saíssem, não me lembro o horário exato, talvez 3 horas da manhã no horário de Jerusalém, uma vez concluído, se o Irã não revidasse, Israel também não revidaria e o conflito e a guerra estariam encerrados. Essa mensagem foi transmitida. Sempre que você faz esses cessar-fogos, porque já vivemos essa experiência, por exemplo, com a Índia e o Paquistão, sempre há alguns confrontos, talvez alguém tenha ajustado o relógio errado e por isso perdeu o horário. Neste caso específico, infelizmente, de forma trágica, nessas horas finais, houve um ataque que matou pessoas em Israel. Isso realmente agitou as coisas. O ataque atingiu um prédio residencial e literalmente assassinou pessoas que moravam lá. E então houve o foguete perdido que foi lançado. Chamamos de perdido porque foi um caso isolado, não fazia parte de uma onda, e os israelenses iam responder a isso. E o presidente pega o telefone e diz para eles: não façam isso. Se fizerem, tudo vai recomeçar de novo. E os israelenses recuaram e voltaram para casa. E então, agora, esse é o entendimento. Ele ficou frustrado. Ele soltou um palavrão. Nunca tinha ouvido isso dele em público antes. Bem, o que for preciso. Mas a questão é que foi a decisão certa da parte dele. Só ele. Ele é a única pessoa no mundo que poderia ter feito aqueles aviões voltarem. E não foi uma decisão fácil para os israelenses, porque eles tinham acabado de... Acho que na época o número de mortos já estava em 5 pessoas nesse prédio. Pessoas maravilhosas, famílias lindas, jovens que foram mortos naquele ataque. Então foi difícil. Mas Israel teve um sucesso extraordinário. Eles eliminaram as camadas superiores da liderança. As defesas aéreas deles acabaram. O Irã não consegue defender seu espaço aéreo. Então, Israel parou porque já tinha alcançado seus objetivos. Falando em algo que ninguém fez, muitos presidentes quiseram que os membros da OTAN gastassem mais em defesa. A grande manchete que saiu desta cúpula é que os países da OTAN, concordaram em aumentar seus gastos com defesa para 5% do PIB. Você sabe, o presidente teve uma relação delicada com a OTAN, com a UI também. O que você acha que esse novo compromisso da OTAN fará com o relacionamento? Que tipo de impacto isso terá? Será que vai ficar mais forte? Deveria fortalecê-lo. Chamaria isso de cúpula Trump, pois remonta, acredito, a 2018, no primeiro governo. Eu não estava aqui. Agora você tem o talento dele para branding. Pois é, eu sei. Ok, pois é, fica cativante. Porque a razão é que em 2018, acredito que foi em sua primeira cúpula, talvez em 2017, mas há algum tempo, em sua primeira administração, ele desafiou a OTAN. Ele tinha um gráfico e ele apresentou e disse: olhem para esses países, façam 0,9% dos seus gastos no G. Ele constrangeu vários países e isso desencadeou uma série de eventos que pressionaram nossos parceiros europeus a gastar mais com defesa. Eu entendo. Eles têm esses vastos programas de rede de proteção social que oferecem, né? Então, cada dólar gasto em defesa é dinheiro que você está tirando da educação, da saúde, de todas as coisas das quais as pessoas passaram a se beneficiar no seu governo. E essas são decisões difíceis. Mas vejam onde estamos apenas alguns anos depois. A combinação da pressão do presidente Trump em seu primeiro mandato e depois uma invasão completa e guerra na Europa por Vladimir Putin levou agora praticamente todos os países, todos os parceiros da aliança da OTAN a se comprometerem a atingir aquela marca de 5%, com exceção, infelizmente, da Espanha, que... O que você fazer? Bem, isso é um problema. Quero dizer, é um grande problema. Eles afirmam que conseguem fazer por menos, mas a Espanha, neste momento, enfrenta grandes desafios políticos internos. Eles têm um governo de centro-esquerda que basicamente quer gastar muito pouco ou quase nada com o setor militar e, bem, eles têm sido recalcitrantes. Acho que esse é um dos temas que os líderes vão ter que enfrentar hoje. É lamentável. A Espanha é um país capaz e contribuinte.
Eles enviam e treinam tropas e conseguem fazer certas coisas. Nós temos uma presença lá no local. Mas eu não acho que o acordo que a Espanha alcançou seja sustentável e, sinceramente, isso os coloca em uma situação muito difícil em relação aos outros aliados e parceiros. Então, a OTAN, eu acho, tem a chance de ser, se todos cumprirem seus compromissos, será uma aliança muito mais forte, com parceiros mais capazes e, sinceramente, permitirá que os Estados Unidos continuem sendo um membro vibrante e forte, o maior membro, mas também realoquem recursos para outras partes do mundo sem enfraquecer a força da aliança. Outro grande momento hoje, o presidente vai se reunir com o presidente ucraniano Zelensky. Neste momento, as coisas só parecem piorar nesse conflito. Nas últimas semanas, ocorreram alguns dos ataques mais mortais contra civis ucranianos desde o início da guerra. Você tem participado dessas conversas de alto nível com autoridades russas. O que mais, neste momento, o governo está fazendo para aumentar a pressão sobre a Rússia aqui? Bem, eu não acho que o termo seja... Muita gente gosta de falar sobre pressão sobre a Rússia. Nossa percepção é que os russos vão tentar conquistar no campo de batalha o que eles exigiram na mesa de negociações, que são certos territórios, suas linhas administrativas e afins. Achamos que vai ser muito mais difícil para eles conseguirem isso do que eles imaginam. A verdade é que só neste ano, desde janeiro, mais de 80 mil soldados russos foram mortos, apenas desde janeiro. Eu acho que se você comparar com os números ucranianos, são muito menores, então a proporção de mortes é muito ruim, mas Putin continua alimentando a máquina de guerra. Gostaríamos que esse conflito terminasse. É sangrento, é destrutivo, é sem sentido, mas mesmo assim eles não demonstraram disposição para avançar. Então nós vamos continuar engajados. O presidente vai continuar engajado. Olha, o presidente... Vai mesmo? Ele já disse que talvez se afastasse. Bem, engajar é uma oportunidade para fazermos a diferença e levá-los à mesa de negociações. Vamos aproveitar essa oportunidade. Ele quer ver essa guerra terminar. Muita gente está dizendo para impor mais sanções. Agora o Congresso está trabalhando nisso. Você sabe, Lindsey Graham tem um projeto de lei e outros também, e isso pode acontecer. Nós conversamos com eles sobre como enquadrar isso, como estruturar, porque no fim das contas achamos que precisa ter flexibilidade suficiente para que o presidente possa impor sanções. E nós não retiramos nenhuma das sanções que já aplicamos. Todas as sanções contra a Rússia ainda estão em vigor. Acho que o que todos precisam lembrar, no entanto, é que no momento em que impusermos sanções à Rússia, se fizermos o que todos aqui querem que façamos, ou seja, chegar e esmagá-los, com mais sanções, provavelmente perderemos nossa capacidade de conversar com eles sobre o cessar-fogo. E então quem vai conversar com eles? Porque eles não conversam com mais ninguém na Europa. Eles não conversam com mais ninguém no mundo que esteja do nosso lado nessa questão e que enxergue a situação como nós enxergamos. Então não acho que o presidente saberá o momento e o lugar certos em que talvez precise fazer isso. Ele já disse que talvez precise fazer isso. Mas, se ele fizer isso, é quase como admitir que isso não será negociado tão cedo. Então ele quer dar todas as oportunidades possíveis para ter influência sobre a Federação Russa em direção a um cessar-fogo. E essa é a opção que ele está tentando preservar, porque é a opção da paz. E eu gostaria de saber se você poderia nos levar para dentro da sala por um momento, sobre a variedade de opiniões, especialmente sobre esse tema, mas de modo geral vocês têm desde falcões até isolacionistas. E você, onde se enxerga nesse espectro? E como são essas conversas internamente? Não, bem, internamente só existe um presidente dos Estados Unidos. Eu quase... Acho curioso quando as pessoas argumentam como se de alguma forma isso fosse um governo de coalizão e todos nós tivéssemos direito a voto. Só há um voto aqui. O presidente dos Estados Unidos é o comandante em chefe. Bem, isso é diferente. Então, as pessoas vão te dar suas opiniões e, obviamente, você pode dar opiniões, mas, no fim das contas, só existe uma decisão. E, portanto, o nosso trabalho internamente é fornecer ao presidente as melhores opiniões que possamos ter, as melhores ideias que pudermos apresentar, oportunidades. E também, sabe, se alguém trouxer uma informação que achamos que não é precisa, questionar a precisão, coisas desse tipo. Uma das grandes vantagens é que a maioria das pessoas, pelo menos na área de segurança nacional, já se conhece há muito tempo. Conheço John Ratcliffe há muito tempo. Conheço o vice-presidente há muito tempo. Conheço o chefe de gabinete há muito tempo. Conheço Pete Hegseth desde antes de tudo isso. Então todos nós já nos conhecíamos. Por isso temos uma relação de trabalho muito boa. Steve Woodcock é de Miami. Eu o conheço muito bem. Ele é de Nova York, mas obviamente todo mundo de Nova York agora é de Miami. E também é uma das grandes pessoas do mundo. Então, eu acho... Mas, no fim das contas, uma vez que o presidente toma uma decisão, seus instintos são impressionantes. E precisamos valorizar isso. Essa é uma das coisas pelas quais o povo dos Estados Unidos votou. Um presidente que tem instintos incríveis sobre o que é certo fazer.
E o nosso trabalho é operacionalizar isso. Quando ele diz, é nessa direção que quero ir, nosso trabalho não é passar o dia todo tentando fazê-lo mudar de ideia. Uma vez que ele tomou uma decisão, nosso trabalho é sair e garantir que as ordens do presidente sejam cumpridas. É assim que as administrações funcionam. Quando as administrações fracassam é quando você está cercado de pessoas que não concordam com você. Então, não importa o que o presidente ordene, elas passam o tempo tentando miná-lo. Temos um presidente que foi eleito, ele deixou muito claro, tão claro quanto qualquer um que já foi eleito, quais são suas opiniões sobre tudo, inclusive política externa. É para isso que o povo do nosso país votou. É assim que a nossa república funciona. E nosso trabalho é sair e operacionalizar, executar a visão do presidente com base em instintos realmente misteriosos. Sem ofender esses caras, mas eu vi as fotos de antes e depois do segurança de Estado Blinken e do ex-NSA Jake Sullivan. Eles não parecem tão bem no final de tudo isso. Sim, bem, que encorajador esses empregos. Quero dizer, esses dois chapéus e quais são as compensações que você tem que pensar? Na verdade, não. Quero dizer, em muitos casos, você acaba estando nas mesmas reuniões ou nos mesmos lugares. Só tem uma pessoa a menos ali. Se você pensar bem, os dois cargos realmente se sobrepõem em muitos casos. Obviamente, existe a função de comandar a agência do Departamento de Estado. Mas o que eu me vejo fazendo, em muitos casos, é que quando muitas pessoas vinham a Washington, por exemplo, para reuniões e queriam se encontrar com o assessor de segurança nacional e depois comigo como secretário de Estado. Agora eles podem fazer as duas coisas em uma única reunião. O mesmo acontece quando estamos à mesa, por exemplo, na sala de situação. Havia uma cadeira para o Conselho de Segurança Nacional e uma para o Departamento de Estado. Agora ambos estão lá. Bem, quando há um conflito, sim. Quero dizer, e o que tivemos nas últimas semanas foi que sabíamos que algo poderia acontecer no Oriente Médio. Então tivemos que gerenciar nosso papel nisso. Então, sim, você acaba passando mais tempo lá nesse sentido. Mas eu vou ao Departamento de Estado quase todos os dias, porque temos muitas reuniões bilaterais com ministros das relações exteriores que vêm à cidade. Então eu vou encontrá-los lá. Mas é tudo bem tranquilo. Muda muito sob o seu comando. E acho que muita gente sabe qual é o papel do secretário de Estado. Mas como você imagina, como seria o NSC do Marco Rubio? Bem, não é o NSC do Marco Rubio, é o NSC do Donald Trump. E o quê? O trabalho dele é coordenar as agências para executar a missão do presidente. Então, é como o maestro de uma orquestra. O NSC não toca o clarinete, nem a flauta, nem o violino. O trabalho dele como maestro é garantir que todos estejam tocando a partitura de acordo com o seu instrumento. E assim você coordena os diferentes elementos do nosso governo dependendo do tema da questão de segurança nacional. Então, se for neste caso, o que estava acontecendo nas últimas semanas é garantir isso. O Departamento de Defesa, o Departamento do Tesouro, o Departamento de Justiça, todos os diferentes elementos do governo estão representados em torno de uma mesa e cada um deles tem uma parte ou algo que deve executar e está fazendo sua parte. Mas no fim das contas, as ideias e a execução vêm das agências individuais. O trabalho do Conselho de Segurança Nacional é apenas coordenar isso para garantir que todas as agências estejam trabalhando juntas e cumprindo sua parte do plano estratégico mais amplo. E com essa metáfora, vou deixá-lo ir para a sua regência. Muito obrigado. Obrigado. Secretário, agradeço muito. Obrigado. Obrigado.